As tatuagens de areola entraram na minha vida como uma coincidência de fatos. Então, eu gostava muito de cosmetria e também trabalhava na reconstrução, e daí eu uni as duas coisas e eis que eu comecei a fazer então as pigmentações, né? É claro que no início eu fazia raramente pacientes particulares e eu comecei a fazer muitos pacientes do meu ambulatório de filantropia do Sírio-Libanês, né? Para mim é muito gratificante esse trabalho da filantropia, porque são pacientes que têm aquela necessidade, são pacientes que às vezes elas já até aceitaram aquela situação e a gente traz isso como novo para elas. Tem umas que falam: não, para mim já tá bom, já sou muito grata só pelo fato de eu ter feito a reconstrução de mama, né, de eu ter sido tratada aqui no hospital. E aí a gente fala: não, mas eu acho que a gente pode melhorar mais um pouco fazendo as pigmentações de areola, e quando elas veem o resultado, é muito emocionante, é muito gratificante para mim. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa rotina da vida delas, né? No início, esse meu ambulatório, ele era 100% voluntário. Eu oferecia ao hospital que eles autorizassem a começar a fazer as pigmentações das pacientes. No começo eles foram resistentes, porque tem toda uma questão burocrática associada. Mas daí depois eles me permitiram começar a fazer, e com o tempo eles viram a necessidade, e eu mostrei também a necessidade de pelo menos uma ajuda de custo, de remuneração e tudo mais, né? Hoje em dia existe uma pequena remuneração, então quem tiver interesse em abrir o seu ambulatório pode primeiro mostrar, né, a necessidade para o hospital de fazer esses procedimentos, a diferença que você faz. Inclusive, um dos meus argumentos na ocasião é que quando você tem uma reconstrução sem areola, muitas vezes a paciente fica insatisfeita com o resultado, mas o que está incomodando ela, na verdade, é por conta da inexistência da areola. E aí é um procedimento que evita uma nova abordagem cirúrgica. Então você diminui um procedimento cirúrgico e diminui inclusive o custo para o hospital, né? Então quando eu ofereci isso para o hospital, eles aceitaram, eu comecei a fazer, eles realmente perceberam que isso diminuía então a necessidade de uma nova intervenção. As pacientes ficavam mais em paz com o resultado, ficavam mais tranquilas. A partir do momento que você fez uma areola, aquilo se transforma em uma mama. Até então, não é uma mama. Até então, é um volume, mas você não identifica como mama, porque o que dá identidade para mama é a areola, tá? Então, até você fazer areola, as pessoas... Tem paciente que até falava assim: nossa, nem tenho vergonha de mostrar a minha mama, ficava pelada na frente de todo mundo, porque não se identificava como mama. A partir do momento que a gente fez a areola nela, ela começou a ter vergonha de ficar pelada em público. Foi engraçado, não em público, mas assim, num vestiário, ela não tinha vergonha de tirar a blusa, porque ela não sem areola, às vezes tem paciente que até não interpreta como mama, né? Isso é interessante também de você pensar. E aí, depois que faz, a pessoa começa a ter um pouco mais de paz de espírito, você entendeu? Agora, tem a questão também do valor no consultório, né? Depois que a gente conseguiu reembolsos do convênio, eu achei muito interessante essa situação, porque você faz o procedimento ambulatorial e o convênio reembolsa a paciente, porque tá na lei que é obrigatória a reconstrução de mama, e aí eles têm que acabar reembolsando essa paciente. Então, eu consigo muito reembolso de convênio, e eu também acabo tendo uma remuneração lá. Quanto melhor o seu trabalho, quanto mais você se especializa, você vai conseguir uma boa remuneração. Eu diria até que, assim, uma tatuagem minha às vezes paga todo o material, todo o investimento inicial de material, você consegue com só uma tatuagem de areola. É um procedimento que as pessoas estão acostumadas a pagar um pouquinho mais, não sairia muito do que a gente imagina, né? E é um procedimento relativamente rápido e simples,
né? Apesar de ter que fazer algum retoque, mas não é um procedimento assim demorado, perto do que é possível você ter de remuneração com ele, tá? Então, são duas vertentes, duas coisas que ficam na minha cabeça. A primeira é que vale a pena do ponto de vista financeiro, e a segunda é o quanto você faz a diferença na vida dessas pacientes, né? Esses ambulatórios que é possível montar, a diferença financeira até para o hospital que recebe esse ambulatório, você abre uma frente de trabalho, você abre uma possibilidade de resolver os problemas sem precisar novamente para o centro cirúrgico, tá? Então, esse é o meu posicionamento com relação a honorários e remuneração em relação às pigmentações de areola. Eu tenho alunos que estão nos mais diversos suas posições do país, e eles me contam que, assim, por exemplo, às vezes no SUS a pessoa tem um contrato pelo SUS, e aí ela pode fazer o que for pelo SUS, e aí ela acaba abrindo o ambulatório dela porque ela tem interesse, assim, e não muda muito, mas ela usa uma parte da carga horária dela para fazer esse ambulatório pelo SUS, que eu acho bem positivo, né? Eu tenho vários alunos que acabaram abrindo serviços de ambulatório de tatuagem dentro dos próprios convênios e criaram um ambiente, criaram um sistema dentro do convênio e que desonerou um pouco a necessidade de novas cirurgias, né? E eu tenho alunos que trabalham só dentro dos casos dele, tenho alunos até que falam, olha, eu acabo nem cobrando, eu dou isso como um a mais para as minhas pacientes, mas geralmente não é a maioria, e eles se surpreenderam muitas vezes, porque eles não tinham a intenção, mas acabaram se tornando dentro da região deles uma referência, né? Então eu tenho inclusive aluno que às vezes é de uma cidade muito pequena, muito no interior, lá no Mato Grosso, vem e faz o treinamento, aí volta para a cidade, começa a oferecer dentro da clínica dele, e aí o concorrente direto dele vem e faz também. Então, às vezes eu tenho uma cidade muito pequenininha do interior, sei lá da onde, né? E que tem duas pessoas fazendo, que fizeram o treinamento, porque isso realmente mudou a impressão dos seus clientes enxergarem ele como um profissional que tinha esse a mais para oferecer, na verdade. Então, tem essas formas de você encarar o honorário dentro da pigmentação de areola, tá bom? Então, até a próxima.